Olá, muito boa noite, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje vamos falar de um tema tão importante que eu gosto tanto, que é sobre zelo. Já estou colocando aqui o tema na tela para quem chegar depois não ficar perdido, não se perder no nosso tema. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada pela sua companhia, obrigada por tirar um tempinho para acompanhar a nossa live. Eu sei que você está aí atarefada, fazendo muitas coisas, mas que bom que você para um pouquinho para ouvir essa palavra, que você possa também continuar suas atividades ouvindo, e eu vou te acompanhando, tá? Me leva junto aí, não sei o que você tá fazendo, me leva. Se eu tô na academia, às vezes eu tô na academia com você, às vezes eu tô na louça, às vezes eu tô na casa, às vezes eu tô na hora extra, não importa. Eu sei que eu vou com você onde você vai. Então, boa noite a todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindas, gente. Eu estou assim toda maquiada. É que hoje eu tive gravação, eu tô diferente porque eu tô com cílios, vocês estão me estranhando, né, gente? É porque quando eu vou gravar podcast, eu geralmente dou um tchan nessa maquiagem, quando eu tenho festa. E aí eu coloco assim uma maquiagem mais elaborada, porque no vídeo realça mais. Então dá uma diferença, né? Você vê o poder da maquiagem, gente. Por isso que eu tô diferente. O olho fica mais assim, né? Gostou? Eu tenho que ensinar você a fazer minha make, que vocês me cobram tanto. Mas, gente, é porque é tão rápido no dia a dia que não dá tempo. Eu que faço minha make, eu que coloco cílios, eu faço tudo, gente. Mas eu amo também quando alguém me maqueia, só que no dia a dia não dá tempo, né? Então tem que ser eu mesma. Faço meu cabelo, seco e assim vamos. Às vezes quando eu faço babyliss, às vezes eu faço no salão, pra ficar mais caprichadinho, né? Até fica melhor. Bom, gente, isso tem a ver com o assunto de hoje também. Não estamos aqui enrolando, não. Tem a ver com o assunto de hoje, porque o nosso tema parece que o tema sumiu. Vou colocar de novo, tá? Não sei o que aconteceu. Colocarei de novo. Ah, aproveitando que eu tô vendo que Lilian está aqui, psicóloga, quero desejar um feliz dia dos psicólogos. Desejar para todas as minhas amigas psicólogas, minha nora também, a avó da minha nora, meu filhote que está fazendo psicologia. Todas as psicólogas, vocês são necessárias. Vocês estão gostando desse look, né, gente? É a make, gente. Essa make eu tô falando. Nada como um belo cílio postiço. Você sabia que aqui em casa meu esposo não gosta de cílios postiços, né? Que eu acho que fica muito chamativo, mas por isso que a gente usa só em situações especiais, né? No podcast, que aí é estúdio, gravação, aí tem que estar com uma maquiagem mais forte. Quando eu tenho um evento, um casamento, aí eu capricho. Mas quando eu vou pregar, não uso. Eu gosto de ser mais simples na hora de pregar, coisas mais do dia a dia. Enfim, são critérios que eu adoto. Mas que bom que vocês gostaram. Essa maquiagem que fica assim, né? Deixa o olho mais chamativo. Meu olho é muito pequeno, então quando eu ponho o cílio, ele dá uma aumentada e ajuda. Então vamos lá, vamos falar sobre zelo, porque isso também é zelo, né? Você ter zelo. Vou dar um exemplo. Você já reparou que toda live eu tô com a mesma roupa que eu tô na foto da chamada da live? Sim. Isso é uma coisa que eu faço que é continuidade. Então, quando você vê a chamada da live, eu tô com a mesma roupa que eu tô na live pra justamente dar essa unidade. Então, isso é um primor, isso é um cuidado. Não é todo mundo faz isso, mas eu faço porque isso tem nome e sobrenome, zelo de Deus. Então, eu vou te falar primeiro, por que que o zelo é tão importante? Tô olhando aqui pra minha colinha, tá? Aliás, essa colinha sempre depois eu coloco no site www.elegantesempre.com.br. Você pode ir lá ler. Eu faço um resuminho assim desse conteúdo. Então, o zelo é algo que agrada a Deus. Deus, tudo que ele faz e fez com zelo, com atenção, com cuidado. E assim também na nossa vida, a gente tem que ter zelo em tudo que faz. Essa é a semana do zelo. Eu decidi falar sobre zelo em várias áreas e quero começar falando desse zelo, né? O que é ser zelosa à luz da palavra de Deus? Tá preparada? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que significa a palavra zelo. No dicionário, zelo vem do latim zelos, que quer dizer cuidado ardente, ou seja, é mais que um cuidado. Dei o exemplo aqui para você. Eu podia só fazer uma boa foto. Antigamente eu fazia assim, eu pensava em todos os temas das lives do mês e aí fazia as fotos todas de uma vez para ilustrar a divulgação. E aí, então já tinha aquelas fotos todas prontas, tudo com a mesma roupa. Agora eu não faço isso, já tem alguns anos que eu não faço assim. Eu faço no dia, para postar no dia, para ficar tudo redondinho. Então a foto que você viu, eu tô com a mesma make, eu tô tudo redondinho, para ter continuidade. Igual você vê um filme, né? Você assiste um filme,
Aquelas cenas todas não foram gravadas no mesmo dia, quando acontece, vamos supor, uma cena na praia. Não quer dizer que tudo foi gravado no mesmo dia. Mas houve o continuista que cuida para que o look seja igual. Ele olha tudo, brinco, todos os detalhes, para ficar tudo igualzinho. Para que quando você assistir, você não pareça que foram dias diferentes, porque tudo no mesmo dia. Esse é o zelo que eu tenho aqui com você. De te oferecer não só uma live, mas uma live que esteja toda certinha, né? A luz tá boa, a continuidade, a roupa da chamada é a mesma que eu tô na live, para ter um senso de unidade. Eu precisava fazer isso? Pensa aí com você. Precisava? Não precisava. Claro que não. Porém, isso é um zelo, é um cuidado ardente, é um cuidado extremo para que eu possa oferecer excelência, o melhor que eu possa oferecer. Então, isso é zelo. Só que o zelo, então, ele além de ser cuidadosa, né? Ele tem um comprometimento com propósito e diligência. Então, eu sei por que eu faço isso e por isso eu tenho propósito e eu uso a diligência, que é a dedicação. Então, é uma palavra tão usada na Bíblia, diligência, que significa dedicação, fazer com dedicação, né? Sem procrastinar, sem distrair. Então, pegando o exemplo que eu dei da live, porque eu tô aproveitando que vocês ficaram falando da maquiagem. O dia que eu tenho gravação de podcast, eu levo mais de um figurino para gravar, para que você, quando assistir outro podcast, não fale assim, nossa, Janaína nem troca a roupa. Não, eu gravei no mesmo dia, mas troquei o figurino. Eu mudo o cabelo, eu mudo o batom, eu mudo os detalhes, porque isso é zelo, é um cuidado extremo para te oferecer o melhor. Tava bom se fosse de outro jeito? Tava bom, talvez você nem ligasse, mas eu quero oferecer o melhor. Então, tudo passa pelo zelo. E eu citei um negocinho aqui do nosso universo que você conhece, porque eu espero que você assista o meu podcast e não ficar muito triste. Mas isso passa por várias áreas da nossa vida, né? O zelo com tudo que a gente faz. E hoje eu mostrei lá, se você não viu, depois olha meus stories. Eu tava, né, no escritório e aí eu mostrei tudo lá no escritório. Eu eu desenhei, eu projetei, eu pensei, os quadros eu pintei ou eu desenhei, até a balinha que eu mostrei lá nos stories, até a balinha eu fiz personalizada, as xícaras, tudo personalizado, tudo por causa do zelo. Precisava? Não precisava. Então, o zelo é você ir além do cuidado necessário. O cuidado necessário é o que é preciso fazer. O zelo é o cuidado ardente, é aquele cuidado extremo, que você fala, eu estou cuidando dos detalhes. E sabe quem ensina a gente a fazer isso? Deus, porque Deus é um Deus de detalhes. Ele cuida dos detalhes. Olha na sua vida se ele não faz isso. Então, como o nosso alvo é ele, a gente assim tem que ser também. E aí é justamente pensar em fazer com propósito. Por que eu faço isso? Veja, muitas vezes a gente não faz com zelo porque a gente nem sabe o que está fazendo. Se você cozinha de qualquer jeito, talvez você cozinhe de qualquer jeito porque você não para pensar qual o propósito disso. Por que que eu estou pondo a mão na massa? Por que que eu estou fazendo isso? Se eu podia pagar alguém, ou podia terceirizar, ou podia ir no self-service, por que eu estou fazendo? O propósito tem que estar claro, para você fazer com dedicação. É igual na minha casa, eu lavo toda a roupa, né? De tudo. Eu não gosto também que outra pessoa lave, porque eu faço com zelo. Eu não só lavo a roupa, eu não só jogo na máquina. Eu deixo de molho, eu tenho sabão para cada tipo de roupa, eu ponho um amaciante para cada tipo de roupa. Não é uma coisa de qualquer jeito, é feita com zelo. E às vezes a gente peca pela falta de zelo. E o nosso Deus é cheio de zelo, zelo conosco, zelo com as nossas coisas, zelo com a nossa vida. Então a gente tem que andar nessa atmosfera que ele anda, para viver o que ele vive, para fazer o que ele faz. Deixa eu dar um beijo também para a Dúlia, minha mentorada querida que está aqui. Hoje conseguiu ao vivo. Olha, a Adriana lá de Brusque, Santa Catarina. Fico feliz, viu? Que bom que você está aqui, Adriana. Então, você já entendeu que zelo é mais do que cuidado, porque zelo envolve. Aí, a Sara lembrou um temperinho a mais. O zelo envolve o propósito e a diligência. É o cuidado ardente. Tem propósito e tem diligência. Acho que eu tenho que fazer um post sobre isso, hein? Então, eu vou dar um exemplo. Eu já contei para vocês em alguma live que eu não sabia cozinhar, né? Minha mãe não me ensinou, minha mãe me criou para ser uma profissional. Porque ela sempre falou isso: tenha seu dinheiro, faça sua vida, tenha. Porque ela foi uma dona de casa e um pouco da frustração dela, às vezes ela quis que a filha não fosse no caminho dela, fosse por outro caminho. Mas eu fui pelo caminho que Deus desenhou para mim. Então eu fiz isso, sempre fui profissional, mas eu consegui conciliar com o zelo pela minha casa. Mas houve uma época que eu fiquei em dúvida.
como que eu vou fazer isso? E aí, às vezes, terceirizava coisas que eu não deveria terceirizar. Coisas que só o meu toque podia fazer, sabe? E você já parou para pensar nisso? Que a gente brinca que o olho do dono é que engorda o gado? É porque o toque, o seu toque, ele é imprescindível na sua casa. Você pode ser substituído em muitos lugares, no seu trabalho, na sua empresa, em onde você estiver. Você pode ser substituída, mas tem um lugar que você nunca vai ser substituída, que é na sua casa. Esse lugar é seu, Deus deu para você. Então, você tem que ter zelo no seu trabalho, mas você tem que ter zelo na sua casa. Então, olha para sua casa, vai ouvindo essa live, vai fazendo uma listinha do que tá faltando zelo, né? Meu esposo uma vez brincou, quando a gente mudou para Belo Horizonte, a gente veio numa situação financeira difícil. E aí, ele falou assim para os nossos filhos: meninos, não se preocupem, sua mãe vai transformar qualquer lugar num lar. E é verdade. Qualquer lugar, porque tem zelo. E ele ficou um período morando sozinho aqui num flat, até eu chegar, né? A gente ficou um ano assim nessa situação, sem saber se eu vinha, se não vinha, a gente estava em dúvida, pedindo a Deus. E aí ele contou que logo na primeira semana que eu tava aqui, quando ele foi trabalhar, o pessoal, na época ele tava na Globo, o pessoal falou assim: sua esposa chegou, né? Aí ele falou assim: como é que vocês sabem? Ele falou assim: porque a sua roupa, suas camisas estão passadas. Tipo, até isso representa o zelo. Eu me lembro quando eu tava noiva dele, eu fui visitar um familiar dele, e aí, na hora de arrumar, né, pra sair, a gente ia sair, a família toda, eu falei assim: tem um ferro de passar que eu queria passar a camisa do meu esposo. Aí as pessoas ficaram olhando assim, né? E depois o burburinho foi assim: nossa, o comentário que chegou pra mim foi assim: ela é zelosa, né? Até com isso, tipo, ela cuida até disso. Claro, gente, porque Deus me deu ele de esposo, né? Então eu tenho que ser zelosa com ele. Zelosa com meus filhos, zelosa com o trabalho que o Senhor me deu, zelosa com o ministério que o Senhor me deu. Você tem que ser zelosa com tudo que o Senhor te deu. Porque à medida que você cuida disso, Deus, ele entende isso como um gesto de gratidão, como um princípio de mordomia, né? Quando a gente entende que tudo foi Deus que nos deu, a gente cuida mais e cuida melhor. Porque você fala assim: se Deus me deu isso, eu vou fazer o melhor com isso. É a parábola dos talentos, do servo fiel, que ele não enterrou os talentos dele, pelo contrário, ele multiplicou. E aí Deus falou: servo bom e fiel. Essa é a minha mensagem para você hoje. Será que Deus pode olhar para você hoje e falar: serva boa e fiel? Venha participar da minha alegria. Será que Deus poderia falar isso para você? Será que você é uma serva boa e fiel que está fazendo as coisas realmente multiplicarem na sua mão, transbordarem? Porque a gente só transborda o que a gente enche, né? Então você está enchendo para você poder transbordar na vida do outro? Pensa nisso. Então vamos lá. Eu te expliquei primeiro o que significa ser zelosa, tá? Pegou essa visão. Agora eu vou te falar como é que o zelo é apresentado para nós. Tá lá em Provérbios 31. A gente vê a descrição de uma mulher zelosa, né? Porque ela faz tudo com zelo, a gestão do lar, a gestão dos negócios. Então, às vezes, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou conhecem superficialmente, ou por maus testemunhos até, talvez achem que a palavra de Deus é uma palavra que exclui a mulher, ou que é preconceituosa. É exatamente o oposto. Eu acho que ninguém incluiu tanto a mulher quanto Deus. Deus e Jesus, né? Assim, também né? Deus em sua carne humana. Por quê? Desde lá do princípio, desde Moisés, né? Quem tem toda a estratégia para salvar a vida de Moisés? Uma mulher, a mãe dele, a irmã dele, mulheres fazendo isso. Então, elas são protagonistas em muitos momentos da palavra de Deus, em diversos momentos, e Jesus sempre incluiu as mulheres, quando as mulheres eram totalmente excluídas. Então, dito isso, quando a gente olha a mulher de Provérbios, então, ela é um bom exemplo disso, de uma mulher que trabalha, que gerencia, que compra, que vende, que negocia e que é zelosa na sua casa. Então, o cuidar da sua casa não pode ser negligenciado pelo cuidar do seu trabalho. E o cuidar do seu trabalho não pode ser negligenciado por causa da sua casa. E você vai falar: como é possível? Acredite, com Deus tudo é possível. Agora, sem Deus, realmente eu te diria a mesma coisa. Não tem jeito, não. Não dá. Mas com Deus, eu não sei o que ele faz. Ele consegue multiplicar o nosso tempo e dá certo. E você que está me acompanhando aqui, que já me acompanha há mais tempo, sabe do que eu estou falando. Dá certo, funciona. Se você tiver diligência, se você tiver esse zelo pelo cuidado tanto da sua vida, do seu trabalho, das coisas que você faz. Então vamos lá, vamos por partes? Diligência no trabalho. Provérbios 31 diz: ela busca lã e linha e trabalha com mãos diligentemente.
Ou seja, ela tá lá, fazendo as coisinhas. Pensa esse texto numa época que não tinha nada industrializado. Então, você tinha que fazer suas próprias roupas. Ela faz, da família, com diligência. Então, ela não é preguiçosa, ela não faz de qualquer jeito. Você já fez uma coisa de qualquer jeito? Ah, vamos fazer de qualquer jeito mesmo. Isso não é uma coisa que reflete Deus na nossa vida, porque Deus é um Deus que gosta de excelência. Então, excelência, como eu já disse em várias lives, não é perfeição, tá? Você não tem que ser perfeita, de jeito nenhum, porque nós somos imperfeitas. Mas nós temos que ser excelentes no que a gente faz. Isso é excelência, fazer o melhor com o que temos. Não é sem defeito, não é impossível, não podia ficar melhor. Com o que eu tinha e com o que eu sabia fazer, eu fiz o meu melhor. Mas é fazer excelente. Eu me lembro quando eu comecei a aprender a fazer costura, e eu sei costurar, graças a Deus, que eu acho uma bênção saber costurar. O que que eu aprendi com a minha professora Helena? Eu ia costurar, então no começo eu fazia as primeiras costuras, ela pegava, deixa eu pegar um paninho aqui, eu vou bem imitar a Helena, que depois vai assistir essa live. Helena pegava, fazia assim. Bom, 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 péssimo. Faz de novo. Não te adoro, nem piedade não. Bom, bom, péssimo. E aí eu aprendi. A gente não pode fazer nada mais ou menos, né? Porque na costura você pode começar uma costura e de repente ela dá uma desalinhada. Aqui você fala, ninguém vai notar. Não, não é porque ninguém vai notar, é porque você sabe. Outra coisa que eu aprendi, algo para ficar bonito, tem que estar bonito do avesso também. Isso vale para nossa vida. Não basta estar bonito quando você olha assim. Uma costura, você costura pensando do avesso, tá? Se você costura, sabe do que eu tô falando. Se você não costura, tudo que você costura do avesso. Você não costura do lado que você vai usar. Então, para estar bonito de fora, tem que estar bonito no avesso. A nossa vida é assim, não adianta estar bonita por fora. Quantas mulheres você vê bonitas por fora? Mas por dentro, estão apodrecidas, não tem valor, não tem nada valioso. E aí, até a luz dela se apaga. Às vezes você vê uma mulher bonita, mas só é bonita. Só é bonita. Não tem um conteúdo, não tem uma presença de Deus, não tem uma conversa agradável, não tem uma luz que não vem dela, uma luz que vem de Deus. Então, isso a enfeia. E como a gente sabe, né, a beleza é passageira. Vai passar. E aí, o que vai ficar? Aquela beleza que a gente trouxe. Então, vamos lá. Primeiro, essa mulher que é diligente no trabalho, ela faz tudo com excelência. Então, qual que é a dica que eu quero te dar? Tudo que você fizer, e esse é um versículo, tudo que façais, façais como para Deus e não para os homens. Tudo que você for fazer, faça como para Deus. Às vezes as pessoas não reconhecem o nosso esforço. Isso acontece. A Dúlia tá falando que a avó dela dizia por dentro pão bolorento. E a minha avó fala por fora bela viola, por dentro pão bolorento. O que acontece? Quando você estiver fazendo, se você estiver esperando que as pessoas vão reconhecer, às vezes as pessoas não reconhecem. Não é por maldade, é porque cada um, a gente vive num tempo de puro egoísmo. Então cada um tá olhando para si. E às vezes as pessoas não olham umas para as outras. Então, às vezes você fez um ato de bondade, ajudou alguém e nunca vai receber isso de volta. Por essa pessoa, tá? Por essa. Talvez nunca. Mas eu vou te falar, a conta de Deus sempre fecha, sempre sobra. Então sempre vai voltar para você. Eu falo, a bondade é um bumerangue. Faça como para Deus. Então você vai fazer um trabalho, seja qualquer trabalho que você for fazer, de casa, fora de casa, trabalho na empresa, qualquer trabalho, faça como se você estivesse fazendo para Deus e não para as pessoas. E aí, se fosse para Deus, aquilo que você está fazendo, um relatório, um atendimento, você ia de qualquer jeito? Ou você fala assim, imagina que essa pessoa que está na sua frente não é só uma pessoa. Ele é Deus ali para você. Como se você estivesse fazendo para Deus. Aí você vai fazer muito melhor, não é? Então, é assim que a gente tem que pensar todo dia. Porque uma hora a gente está fazendo para um anjo. E a gente nem imagina. Outro ponto que a gente tem que ter cuidado e zelo é com a nossa família. Gente, família, tá lá. Provérbios 31, 27, eu tô olhando aqui pro lado da minha cola. Ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Mas quanta mulher preguiçosa. Eu escuto, a coisa que eu mais escuto é assim: ah, mas como é que você faz tanta coisa? Eu pergunto, você não faz tanta coisa? Porque as mulheres eficientes que eu conheço estão fazendo muita coisa. Mas eu não gosto de falar que nós somos ocupadas. Eu nunca digo que eu tô ocupada, tá, gente? Isso aí é uma regra minha. Você me ligar, eu nunca falo, eu tô ocupada. Sempre, você pode falar agora? Posso ou não posso. Não, eu tô numa reunião. Eu nunca digo eu estou ocupada. Porque
A pessoa ocupada parece a pessoa que não sabe organizar o seu tempo. Eu tô sempre produtiva. Eu tô sempre fazendo algo. Eu nunca tô à toa. Quando eu estou descansando, na verdade, eu estou desfrutando. Desfrutando da companhia de alguém, desfrutando de um restaurante, desfrutando de um lazer. Eu estou desfrutando, mas não estou à toa. Eu também estou curtindo, estou vivendo aquele momento. Então, quando a gente está com a nossa família, nós temos que ser zelosas, não ter preguiça. Gente, a preguiça nunca produziu nada para ninguém. Só te digo isso. Se você se acha preguiçosa, comece hoje mesmo a pedir a Deus para tirar essa preguiça da sua vida, porque isso não é de Deus, não. Então, seja fazendo uma refeição, seja cuidando do emocional de um filho, de um cônjuge, você tem que ser zelosa. Recentemente, meu filho estava com um problema na faculdade, e aí ele me contou. Ele falou assim, mas... E aí, mãe, não vai ter jeito, eu vou ter que aceitar. Eles queriam mudar uma disciplina dele. Eu falei, não, filho, está errado. Eu parei o que eu estava fazendo e falei assim, eu vou te falar como é que você vai fazer. Você vai escrever um e-mail para a universidade, você vai copiar fulano, beltrano, ciclano, reitor, pró-reitor. Fui falando, e você vai contar, e você vai pôr o título, ainda falei para eles, vai pôr o título assim, denúncia grave. Porque se você colocar qual é título, ninguém vai ler. Vai por mim que eu é professora universitária, né? Então eu sei como é que é. Você vai pôr um título assim. E aí, você vai escrever no texto, contando o seu caso, que você não conseguiu vaga na matéria, que você está regularmente matriculado, mas não tinha disponibilidade, tal, tal, tal. Você conta o problema e pede uma solução. Fala, primeiro parágrafo, você conta o problema, segundo parágrafo, no último parágrafo você fala que está copiando seu advogado para que ele tome ciência do que está acontecendo com você. Eu falei, meu filho, isso vai resolver. Gente, o que você acha? Resolveu. Resolveu. Hoje ele veio da faculdade e falou, mãe, me resolver minha matrícula, resolver tudo. Eu falei, meu filho, nada como saber o seu direito e colocar as coisas com educação. E assertivamente, tipo, é isso, eu sei o meu direito, eu tô copiando meu advogado para que saiba do que tá acontecendo. Sem ameaça, sem nada. Tratar ele assim. Porque, gente, as pessoas, se você, aí, o que eu quero dizer com isso? Não é contar esse caso, né? É para dizer assim, ali eu tive que parar o que eu tava fazendo para orientá-lo, um homem de 20 anos, orientá-lo, como é que ele tinha que escrever, o que ele tinha que fazer, como é que ele ia argumentar, pra ser zelosa. Eu podia falar assim, meu filho, você tem 20 anos, se vira. Mas ele tem coisa que ele tá aprendendo ainda, e que eu, com a minha maturidade e a minha vivência, posso ajudá-lo. Então, isso é ser zelosa. Fala assim, bom, não é porque ele tem 20 anos, é um homem adulto, que eu vou largar pra lá. Eu tenho ainda que ajustar, um ajuste fino, né? Eu falo que agora é um ajuste fino, é um detalhinho aqui, outro aqui, mas eu tenho que ter esse tempo de parar e conversar e orientar. E às vezes nos falta isso. Quando os filhos são pequenos, as mães ficam irritadas, né? Porque a criança chama muito. Gente, chamar a mãe é o nome mais doce que você pode ouvir na face da terra. Você que tem filhos, se você escuta mãe, 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 fica irritada, eu vou te falar, você escuta o nome mais doce. Quantas mulheres querem ter filhos e não conseguem? Você está escutando o nome mais doce do mundo. Então, a coisa mais gostosa que tem é você falar, ouvir mãe, mãe. Eu falo pro meu filho que já é casado, eu falo, filho, precisou, chama. O que você precisar, eu paro tudo e vou resolver. E vou te ajudar, né? E agora estendo isso à minha nora também. O que precisar, me chame, eu vou parar o que eu tô fazendo. Porque isso chama zelo. É zelo pela família. É zelo, saber assim, eu sei o que eles precisam, sabe? Minha nora esses dias fez aniversário, aí eu fiquei preocupada assim, o que eu vou dar de presente pra ela? Eu quero dar uma coisa muito boa. E aí eu peço sempre a Deus pra me dar direção. E eu dei um kit completo de skincare, que eu sei que ela gosta. Aí ela falou assim, Jana, olha aqui, me mandou um print, tava na listinha dela de coisas que ela tinha que comprar. Tudo que eu dei pra ela de skincare. Eu falei, esse é o Deus e esse é o zelo de falar assim, eu posso dar um presente, mas eu vou dar, eu quero acertar, eu quero dar o melhor presente possível, o que vai agradar o coração. Então, isso é ser zelosa. Eu quero te encorajar a pensar assim, não só, eu tenho que comprar um presente, não, pensa assim, o que eu posso dar de melhor? Talvez financeiramente você não possa dar um presente caro e não é sobre valor. É assim, é o que vai agradar o coração dessa pessoa. Às vezes é uma coisa até simples, mas vai agradar o coração. Então, ser zelosa é isso, com a família. É pensar assim, o que meu esposo precisa hoje? Às vezes ele não tá precisando de que você conte problema, ele tá num dia tumultuado. Então, põe seu probleminha no bolso, fala, hoje não é dia de eu compartilhar meu problema, hoje é dia de eu ser carinhosa, de eu ser atenciosa, de eu ser amorosa. Tem dia que você tem que dar uma confrontada, dar uma empurrada, não, bora, vamos levantar.
Tem dia que você tem, sabe, você tem que ser esse termômetro da sua casa para justamente poder oferecer para cada um o que cada um precisa. Esse é o nosso papel, gente, não se furte de fazer isso. Tem mulher que fala assim, ninguém faz isso por mim, mas Deus não deu essa missão para ninguém, a não ser para você, mulher. Deus deu esse papel para nós. Edificar o lar é papel da mulher. Então, não joga para outra pessoa. Não delega essa responsa. Essa aqui, ó, bate no peito e fala: Isso aqui é comigo, gente, deixa comigo. Que aqui é para edificar o lar. Eu vou fazer isso com orgulho. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a generosidade e o compromisso social. Lá em Provérbios 31:20, a gente vê que a mulher que é virtuosa e zelosa, ela também abre a mão, estende a mão ao pobre, estende a mão ao necessitado, ela cuida de quem precisa. Aí eu vou te perguntar uma coisa: como é que você sabe quem precisa? Sabe, muitas vezes a gente tá andando aí na rua e não tá olhando as pessoas, e não tá vendo as necessidades, e não vê alguém precisando de alguma coisa. É, teve um dia, já tem muitos anos isso, eu e meu filho, a gente foi na terapia ocupacional, ele era criança ainda, ele fazia terapia ocupacional, e aí tinha um morador de rua deitado. E eu, nessa época, eu sempre andava, ainda hoje eu faço isso, tá, gente? Eu sempre ando com alguma coisinha na bolsa, porque sabe aquela hora que você tá agarrada numa coisa, vai pra outra e você não tem como parar e comer? Então eu sempre tenho uma bolachinha, um biscoitinho, alguma coisa. E aí eu tinha umas coisinhas a mais quando as crianças eram pequenas, eu sempre tinha algo, pra não passar aperto. E aí nesse dia, na hora que a gente tava saindo da clínica, a gente olhou o morador de rua e falei: Filho, tive uma ideia. Vamos lá. Ele tava dormindo. Eu falei: Vamos lá deixar do lado dele um lanchinho. Quando ele acordar, ele não vai ficar tão feliz. E eu tinha a comida na minha bolsa. E aí nós fizemos isso e nós saímos de lá tão felizes, sabe? Tão felizes, porque parecia que a gente tinha feito assim uma grande coisa, mas não foi uma coisa tão tiquinha. Só que pensa, aquele morador de rua, quando acordou naquele dia e viu uma comida do lado, com certeza ele achou que um anjo visitou ele, né? Muitas vezes você pode ser um anjo na vida de alguém. E você só não tá sendo porque você não tá vendo as pessoas. Pede ao Senhor para te dar olhos que veem as necessidades, olhos que veem as necessidades das pessoas. Às vezes também não é dar uma coisa material, não. Às vezes é uma ajuda, é uma carona, é um socorrinho ali, é uma palavra gentil, é uma ligação, né? Hoje eu vou acabar lá e vou ligar para uma pessoa que eu sei que está precisando. Então, assim, é uma atenção às vezes, não é necessariamente algo material, mas é ajudar quem está precisando. Então, isso é diligência, porque você vê as pessoas não como pessoas alheias a você, você vê todos somos uma coisa só, né? A humanidade que Deus criou. Então, você não pode ser negligente com aqueles que o Senhor não ia ser negligente. Então, ele tá contando com a gente. Você já parou para pensar? Você tá contando que você vai lá ver essa pessoa. E aí você passou indiferente. Você viu uma pessoa chorando e não fez nada. Olha o que aconteceu com meu filho, caçula. Ele estava saindo da faculdade um dia à noite, estava tendo um evento, e ele se voluntariou para ser. Era um congresso, ele foi voluntário para ser intérprete e receber os palestrantes e tal. E aí ele estava nisso. Quando acabou, ele foi passar pela Praça da Liberdade. E aí ele viu um homem chorando, saiu chorando de um museu. E ele ficou preocupado e foi falar com ele, falou assim: Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você tá precisando de alguma coisa? Mas na verdade tinha uma câmera filmando, sabe? A câmera estava filmando porque ele era um artista plástico que estava inaugurando a obra dele ali. E aí teve uma cena emotiva de acho que uma pessoa que viu e tal. Houve um momento, uma comoção ali. E o cinegrafista que estava registrando a estreia, a premiere ali da exposição, acompanhou ele saindo chorando. E aí meu filho acabou aparecendo na história, né? O artista ficou tão assim encantado com ele, com a gentileza dele, que convidou ele para ir no evento. Tipo uma roda de conversa que ia ter. Aí no outro dia meu filho foi e falou assim: Mãe, só tinha gente assim, aqui e eu lá. Só eu de estudante universitário. O resto era tudo assim, sabe? Pessoas do governo, tudo. Era uma coisa muito sofisticada e só ele singelo ali. Então eu falei assim: olha o que é você olhar o outro. Por ele ter visto o outro, ele foi tratado como um rei no dia seguinte. Então,
pensa nisso, quando você vê o outro, você não sabe nem quem que é o outro que você tá ajudando, ele só parou para saber, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Meu menino tá vindo pegar o ônibus, perdeu o ônibus, inclusive, para poder conversar com ele, e aí descobriu que não tinha nada a ver, que era assim só uma emoção e tal. Gente, se estiver travando, sai e volta que resolve. E aí, como é que você vai cultivar o zelo na sua vida? Agora eu vou te dar um passo a passo. Pega caneta e papel para você anotar um passo a passo para você ser mais zelosa. Eu já te mostrei biblicamente por que ser zelosa, como ser zelosa. Então, vamos lá. Primeiro, priorize o seu tempo com Deus. Gente, a coisa mais importante da nossa vida é ter tempo com Deus. É a mais importante. Isso é a primícia. Muita gente fala de dízimo, de dizimar, mas o que é a moeda mais cara do dia de hoje? Tempo. A moeda mais cara de hoje é tempo. E muitas vezes nós não estamos dando nada para Deus. Nós estamos dando uma moedinha que sobrou. Então, o que você deve fazer? Você deve dedicar a primazia de priorizar Deus. Primeiro, Deus. Então, tenha um tempo com Deus. Porque se você não se conectar com Ele, você não vê o próximo, porque seu coração vai endurecendo. Alguém falou, eu acho difícil porque ninguém reconhece. O coração vai endurecendo. Sabe? Uma vez eu sofri um golpe terrível, terrível mesmo, de 2 funcionárias. Porque eu sempre levei essa coisa de crer nas pessoas, né? Então, às vezes a gente é enganado. E eu fui muito enganada por 2 funcionárias, mas assim, foi uma coisa criminosa. E tanto que foram presas e tudo. Só que depois dessa experiência, eu fiquei com o coração assim, eu falei, Deus, eu não quero que meu coração se endureça, porque senão eu não vou mais conversar com ninguém. Eu não vou dar espaço para ninguém. Eu não queria que meu coração se endurecesse. Eu pedi isso para Deus e não se endureceu. Então, cuidado, porque quando você tem tempo com Deus, Deus não permite que o seu coração fique endurecido. E sabe o que acontece com o coração endurecido? Ele não é ensinável. E Deus quer pessoas ensináveis. Ele gosta desse tipinho. Então, sabe aquela pessoa que você vai falar, ela já tem uma resposta, você vai ensinar um negócio, ela já sabe. Esse coração é difícil demais. Deus não gosta dele. Por isso que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Porque o humilde se dispõe a ouvir, a aprender, a entender. Fiz errado, então eu vou corrigir. O arrogante, a oração dele nem é ouvida, gente. Porque Deus rejeita o soberbo. Ele rejeita. Não é que a oração dele fica lá atrás. Não, ele rejeita. Ele nem quer saber dessa pessoa. Então, um coração humilde, é um coração ensinável, um coração quebrantado. E para não endurecer seu coração, você o tempo inteiro tem que voltar para Deus, conectar com Deus, conectar com Deus. Aí seu coração não fica duro. Eu gosto de lembrar de Davi. Davi tinha tudo para endurecer o coração com Saul, não tinha? Ele teve a oportunidade de matar Saul. 2 vezes ele deixou sinais claros para Saul. Olha, eu tive aqui, mas não te matei. Por que ele não fez isso? Porque o coração de Davi, apesar de um coração cheio de erros, era um coração ensinável. Tanto é que Davi aprendia, e os salmos registram esse aprendizado. Davi aprendia, e quando ele aprendia, ele não errava de novo. Então, um coração ensinável que agrada a Deus. Eu falei para você, o primeiro ponto, priorizar o seu tempo com Deus. O segundo ponto é você organizar suas tarefas. Você tem que ter organização. Não adianta falar, eu vou ser zelosa, mas assim, que horas que você faz? Na hora que dá. E que horas faz? Não, quando sobra um tempo. Não, você tem que ter ordem. Ordem, você tem que organizar a sua rotina. Que horas você vai fazer cada coisa? Que horas você vai cuidar da sua comida? Que horas você vai cuidar da sua casa? Que horas você vai cuidar do seu trabalho? Que horas você vai estudar? Eu já contei para vocês, eu ponho na minha agenda todos os dias. Eu faço algumas coisas de rotina. Porque tudo que você transforma em rotina vira um hábito. Hábito nada mais é do que repetição. É isso. Então você tem que ter repetição. Criar um padrão e repetir. Então, por exemplo, ir na academia não é uma opção, é repetição. Eu falo que dá resultado gostando ou não gostando, então pode ir sem gostar. Não precisa gostar, não. Pode ir sem gostar. Então, essa é uma aplicação, você ter ordem. O que eu coloco na minha ordem para você poder pegar essa ideia? Eu coloco todos os dias ouvir uma pregação. Todos os dias eu coloco fazer um curso. Então, eu sempre estou fazendo algum curso e todo dia eu assisto uma aula. Então, todo dia eu faço uma aula de língua, né? Eu tô fazendo francês, quando eu acabar, eu vou fazer italiano, quando eu acabar, eu vou fazer alemão. Essa é minha meta. Então, todo dia eu faço uma aula, ou mais, tá? Todo dia eu vejo algum conteúdo de motivação, motivacional. Todo o conteúdo. Ione tá vendo a live e me ouvindo. É isso aí, gente. Multiplicar o tempo.
todos os dias eu vejo um conteúdo que me expanda, que eu não fique igual. Eu quero todo dia ser melhor. Então, hoje eu tô pior do que eu vou ser amanhã, mas hoje eu tô melhor do que ontem. Esse é o meu compromisso. Todos os dias. Todos os dias, sem faltar. Sábado, domingo, eu sempre faço isso. Todos os dias fazer devocional. Todos os dias. Então, até que o zelo se torne um hábito. E aí, tem um outro princípio que eu uso, então eu falei para você da organização, e o outro princípio que eu uso é o princípio do mais, eu aprendi com a Dev Titus, que é o princípio do também, e eu chamo de princípio do mais. Eu posso fazer isso, mas eu posso fazer melhor. Mas eu posso fazer melhor. Então, eu posso fazer uma comida e vai estar todo mundo satisfeito, mas eu posso colocar tudo na mesa, nas travessas e servir uma mesa bela, atraente e que gere a comunhão. Porque você pode deixar comida na panela, ok. Mas aí se você vai lá, deixa a comida na panela, as pessoas vão lá, vão pegar. Só esse entra e sai, só vai para a mesa e volta da mesa, já desagrega. Agora, se a comida está na mesa, agrega todo mundo. Então, eu posso fazer o alimento, mas eu posso fazer mais. Eu posso lavar uma roupa, mas eu posso deixar uma roupa mais cheirosa, que é a minha fama na família. A roupa mais cheirosa é a minha. Porque eu posso lavar uma roupa, mas eu posso deixar ela muito cheirosa. Eu posso trabalhar, a dúvida da enfermeira Ellen, eu posso trabalhar, mas eu posso trabalhar com um sorriso no rosto. Eu posso trabalhar com dedicação. Eu posso trabalhar minimizando erros, evitando erros. Eu posso trabalhar com alegria para as pessoas que estão à minha volta e não trabalhar como se fosse um fardo, né? Isso muda. A Adriana tá falando da leitura, eu pus como meta também. Todos os dias antes de dormir, eu leio um capítulo de um livro, ou se eu estiver muito cansado, se eu tiver ido um pouquinho mais tarde dormir, eu leio menos. Mas todo dia eu leio. Tanto é que às vezes meu esposo brinca e fala, amor, desliga a luz. Eu falo, peraí que eu não bati a meta da leitura. Eu tenho que bater minhas metas. Eu ponho as metas. Você tem que pôr suas metas. No começo, é difícil. No começo, como diz o Belo Horizontino, é agarrado. Vai agarrando ali. Você fica, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Depois você vira como uma obrigação. Você fala, é uma obrigação, eu tenho que fazer. Tanto que o final de semana, ontem mesmo, na hora de dormir, eu falei pro meu esposo, na hora que a gente deu boa noite, eu falei, amor, eu só vou fazer uma aulinha aqui de francês que eu não tive tempo hoje de fazer. Porque só faltou isso pra eu dar check no meu francês. Então, isso é muito legal. A dica da roupa cheirosa, né, gente? Tem um destaque. Eu quero muito que vocês vão ver. É um destaque que tá. Acho que como lavar roupa é um destaque, porque quem me ensinou isso foi minha mãezinha. E vocês vão poder vê-la, que a gente gravou, graças a Deus, a gente gravou esse vídeo e tá ali nos destaques. Você pode ver minha mãezinha. Eu tô lendo o livro do Max Lucado. Eu tô lendo uns 3 livros ao mesmo tempo, tá? Eu tô lendo um livro muito louco, do Dostoiévski. Eu sempre leio uns livros mais assim. Tô lendo um livro cristão e tô lendo um livro que meu pai me deu, que eu esqueci o título. Tô lendo esses 3 ao mesmo tempo. E aí, a Mariana lembrou que trabalhar com humanização, sim, porque nós não somos uma máquina. A gente tá lidando com pessoas, e pessoas tem dia que estão mal-humoradas, tem dia que estão felizes, sabe? A gente tem que ser o canal de bênção. Por exemplo, toda vez que eu tô trabalhando, eu estou bem-humorada? Não. Hoje aconteceu uma situação, fiquei bem incomodada. E aí, enquanto eu conversava com a pessoa, eu respirava fundo e falava assim, eu não quero perder minha bênção, não quero perder minha bênção, porque eu tava pra explodir. Como disse meu esposo, quando eu explodi, assim, olha, eu vou te falar uma coisa, não, mas eu tava muito irritada, mas aí eu me segurei e falei, não, eu não posso perder a minha bênção, eu tenho que falar com tranquilidade, eu tenho que falar com, a razão tá comigo, eu vou falar com sabedoria, e assim eu fiz. Então, o zelo também envolve pequenos hábitos. Eu já contei aqui, mas talvez você não tenha visto ainda. A Ivanise falou que eu não li o livro dela ainda, nem comprei, Ivanise. Tá na minha lista de coisas a fazer, comprar o seu livro. Então, o que que eu acho interessante você fazer? Você ter tempo para fazer as coisas com amor. Então, vou dar uma dica aqui para você. Você vai se cuidar? Você vai lá tomar seu banho agora à noite para dormir, né? Tome banho para dormir, gente. Eu tomo banho, eu posso estar super limpa. Eu vou tomar banho para dormir, porque eu falo, eu sempre vou estar limpinha para deitar do lado do meu esposo. Ele sempre vê que eu tô cheirosa, tô bem arrumadinha e tal. E aí, na hora que eu vou deitar, eu posso fazer o meu skincare, né?
Mas eu posso fazer de qualquer jeito. Ou eu posso pegar meu rolinho, fazer bonitinho, caprichadinho. Faço assim. Aproveito, ponho os stories ali, vou vendo os stories das amigas que eu não assisti, vou dando um like, vou interagindo. Eu posso só cuidar da minha pele? Posso, mas eu posso fazer melhor. Eu posso fazer com excelência. Eu posso ir para o meu trabalho como se fosse só um trabalho qualquer, mas eu posso fazer o meu melhor no meu trabalho. Então, eu sou a rainha da planilha, a rainha. Eu fico planilhando tudo. Eu converso um negócio e falo pro meu esposo: Isso aqui eu vou fazer uma planilha disso aí. Porque eu posso fazer com excelência. Em vez de fazer de qualquer jeito, mais ou menos, eu vou fazer o melhor possível. Essa é a minha recomendação para você, que você também faça isso. Agora, você também pode fazer isso com as pessoas. Eu tenho uma amiga que mora em Portugal e eu vi que teve terremoto. Então, a primeira coisa que eu fiz hoje foi ligar para ela, para saber como é que foi, como é que você tá. Eu vi que não foi nada grave, mas como é que você tá? E aí ela contou, eu mandei para ela uma palavra de encorajamento, de força. Isso é zelo. Você tem que ter zelo. O que alguém tá falando aí? A Márcia Gomes? Ah, sei lá, não entendi. Então, a gente tem que ter zelo pelas pessoas, zelo pelas amizades, né? Tem uma frase lá do Saint-Exupéry, no Meu Pequeno Príncipe, que diz: Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? E de fato, você cativou alguém, você é responsável. Você tem que ter responsabilidade afetiva de cuidar, de zelar, de mandar uma mensagem. Então, faça isso, né? Tenha esse cuidado com as pessoas, com. E isso é o que eu te falei do mais. Você pode fazer alguma coisa, mas você pode fazer mais. Então eu penso assim, eu posso receber a pessoa, mas eu também posso, né, fazer um mimo. Eu mostrei pra vocês aqui, meu pai agora tá viúvo, né? Então ele já veio aqui algumas vezes. Aí eu separei o quarto que era do meu filho, que eu fiz o meu estúdio, eu também transformei no quarto dele. Então o que eu fiz? Para ele se sentir acolhido, amado e desejado, eu pus a foto dele no porta-retrato, do lado da caminha. Então, eu podia só dar uma cama boa, mas eu dei o meu melhor. Eu preparei para ele se sentir acolhido. Detalhe: quando ele foi usar as toalhas, ele falou assim: finalmente as toalhas igual sua mãe lavava. Porque trouxe uma memória afetiva para ele. Eu aprendi com a minha mãe, então eu dei o meu melhor ali. É só uma toalha, gente, mas isso cria um afeto, cria uma memória. Então, você tem que pensar nisso. Cada pessoa, o que você pode fazer para ser uma amiga mais cuidadosa, uma pessoa mais cuidadosa? É isso aí. A Déia tá lembrando que eu falo isso, que é treino, né? Você tem que fazer cada dia melhor. Cada dia você se dedica um pouco mais e aí você vai ganhando um hábito. No começo é meio duro, porque não é natural. E é óbvio, tudo que a gente começa a fazer não é natural. Queria que você lembrasse quando você começou a dirigir, se você dirige. No começo, não era natural. Você tinha que pensar, primeira marcha, segunda, terceira. Depois você faz e nem nota que você está fazendo. Não é assim? A mesma coisa andar de bicicleta. Quando você começou a andar de bicicleta, nossa, você tinha que pensar no pedal, olhar para frente, não parar de pedalar. Era difícil, não era? Depois, olha como fica fácil. Você pedala, você nem lembra como é que você aprendeu isso aqui. Como é que eu aprendi? Você até esquece quem te ensinou, porque é automático. Essa é a diferença quando vira um hábito. Mas no começo é um pouco sofrido mesmo. Então, tudo que você vai fazer, faça com zelo. E aí você vai ver como o zelo vira um hábito. E aí você não consegue fazer nada mais ou menos. Como minhas cunhadas sempre falam assim: eu vou fazer. A gente faz sempre muita festa lá na fazenda. Ela sempre fala: a Jana não vai fazer de qualquer jeito. A Jana vai fazer o melhor. E eu sempre vou fazer o melhor. O melhor com o que eu tenho. Todo ano eu me supero, porque todo ano eu vejo como eu posso fazer melhor no outro ano. Então, a festa que a gente fez esse ano, a gente sempre faz uma festa caipira. A festa caipira desse ano foi melhor que a do ano passado. Mas vai ser infinitamente inferior à que vai ser do ano que vem. Porque esse é o nosso compromisso, sabe? Com ser excelente, com ser zelosa. Fala assim, eu sempre vou oferecer o meu melhor. Ainda que alguma coisa eu possa aprimorar na próxima. Mas o que eu sabia, o que eu dava conta, eu fiz o melhor. A Adriana tirou a carteira e nunca mais dirigiu. Talvez tenha que fazer terapia, Adriana. Tem muita gente que tem esse medo de dirigir. Faz uma terapia. Tem um curso online que teve um cliente do escritório que lançou uma vez sobre medo de dirigir, que era muito bom. Mas
Isso aí você vence, tá? Vence sim. Então eu quero te desafiar, acabar essa live te desafiando a colocar em prática tudo isso que eu te falei. Coloque em prática, coloque em ação. E aí, pega essa live, manda para uma amiga que você acha que tá precisando de um gás, assim, para ser mais zelosa, pensando que tudo que a gente fizer, a gente vai fazer como para Deus, com amor e dedicação. E lembre-se de não preocupar em fazer tudo perfeito. Pode ficar, olha, foi o que deu para fazer. Mas cada vez vai ficar melhor. E aí, juntas, nós vamos ser mais zelosas com tudo aquilo que Deus nos deu, inclusive nós mesmas. Aí, tô vendo os comentários de vocês. Capricho, cada vez seus vídeos. Muito bem. Deixar de lado a doutrina e simplificar o caminho até Jesus. Isso acaba tirando meu zelo. Peraí, deixa eu ver. Tendo a deixar de lado a doutrina e simplificar o caminho até Jesus. Não entendi, Fabiana. Quando você simplifica, é porque Jesus, ele criou o caminho. Então, o caminho até ele tá livre. Não é simplificar, ele simplificou o caminho. Antes era difícil, agora é simples. E isso não tira o seu zelo, isso pelo contrário. Quanto mais você está perto de Deus, mais ele inculca, incute em você, inculca na sua mente o pensamento dele. Então, mais zelosa você fica. É o contrário. Você fica mais zelosa, né? Muito mais. Combinado? Tá feito o desafio? Topa ser mais zelosa? Compartilha comigo. O que você inspira? Eu contei tantas coisas que eu faço. Eu queria ouvir as de vocês no comentário. Coloca uma coisa que você faz para me inspirar também, me dar ideias novas. Combinado? Um beijo grande. Até